Vamos agora realizar uma demo por dentro das controllers, onde você vai poder então ver um pouquinho de cada conceito apresentado, implementado na solução, no nosso projeto MVC, porque aí fica um pouco mais fácil entender os conceitos quando eles são aplicados na prática. Visual Studio aberto, File, New, Project. Aqui já caiu certinho, mas você precisa vir até o Visual C Sharp, Web, ASP.NET Core Web Application. Dá um nome para a sua aplicação. Então aqui nós vamos colocar minha demo MVC. Aqui eu vou escolher um outro diretório para criar essa minha aplicação. Vai ficar no Labs. E aqui é o nome da solution, que caso você queira mudar, você pode mudar também. Aqui o diretório já vai ser criado para essa solução. Então é só seguir em frente. Agora nós vamos escolher o tipo da aplicação que nós vamos criar. Esse tipo nós vimos já no curso de introdução ao ASP.NET Core, que podem ser vários. O que nos interessa aqui é o Web Application Model View Controller, que é o padrão MVC na prática. Não vou habilitar aqui o suporte para Docker, porque nesse momento não vai ser necessário. E vou criar. Lembrando que aqui você mudou a autenticação. Nós vamos falar de autenticação mais para frente, então por enquanto nós não vamos ter autenticação nessa aplicação. A aplicação vai ser criada, isso demora talvez um pouquinho, dependendo da máquina. E aqui já pronto, está criado, ele vai abrir aqui uma tela informando detalhes da aplicação, coisa básica do Visual Studio, né? Onde ele dá algumas informações sobre a arquitetura, sobre os serviços que você pode conectar, sobre o formato de publish que você vai poder publicar sua aplicação, mas isso tudo vai ficar para frente. Nós vamos ver de fato aqui o que nós aprendemos até então. Então você pode notar que já existe aqui a pasta Model View Controller, né? Ela fica nessa ordem, Controllers, Models e Views. Isso aqui é uma aplicação básica, então ela possui apenas uma Controller Home, que seria a página inicial da sua aplicação. Aqui você possui uma model, que é uma model de informar erros na tela. E aqui uma view, onde você possui a home, que você tem aqui a index e a página de privacidade. Legal, então vamos ver na prática como isso vai funcionar. Aqui nesse Startup CS, que é a classe de configuração da aplicação ASP.NET no geral, lembrando que você vai adicionar o MVC através do Services Add MVC. Na verdade, quando você escolhe uma aplicação MVC pelo template, ele já faz isso automaticamente. A única coisa que nós precisamos notar é que ao adicionar o MVC, você pode setar uma versão de compatibilidade. Por quê? Isto é uma solução da Microsoft para que você sempre esteja utilizando a versão mais atual. Então, por exemplo, apesar de você, por exemplo, estar na 2.1 e você tem todo na sua máquina instalado o ambiente para 2.2, para o Visual Studio e para a sua aplicação não assumir o comportamento do 2.2, você precisa dizer então qual que é a versão que você quer que o MVC se comporte. Por isso que existe a versão de compatibilidade. Então, se por exemplo, você tem a versão 2.2 e a 2.1 instalada na mesma máquina, e você tem dois projetos, um na 2.1 e outro na 2.2, para que o MVC não confunda os comportamentos, é importante aqui então que você utilize a versão de compatibilidade para que ele saiba exatamente qual que é a versão que você quer que o MVC se comporte. Porque sempre há mudanças, apesar de 2.1 para 2.2 não ser grandes mudanças, mas sempre há. Então é importante ter essa configuração sempre realizada. Aqui, então, essa configuração fica em Configure Services, que isso já foi falado também no curso de introdução. Embaixo nós temos o método de configuração, onde você tem o Application Builder e o Host Environment, que também já foi explicado no curso de introdução. Nós vamos direto aqui para o que interessa, que é a parte das rotas. Então, só para frisar, você adiciona o MVC ao pipeline, o MVC é um Meteor, e depois você configura ele aqui embaixo. Então, primeiro você adiciona, depois você configura.
Então você está falando, olha, adicionei MVC, agora eu vou usar o MVC com esta configuração aqui. Então aqui você está adicionando uma configuração de rota. O nome da rota é o default. E aqui você tem aquele padrão que já foi explicado, que é controller /action /id. E nós vamos ver isso funcionando na prática. Agora, uma vez que nós já temos essa rota aqui, nós vamos executar a aplicação para ver essa rota funcionando. Basta clicar aqui no EX Express, que ele vai fazer a aplicação subir no browser. Ele vai abrir o browser para você e você vai ver esta rota funcionando. Com o browser aqui já executando a aplicação, nós temos de fato uma aplicação muito simples. Ela possui aqui um cabeçalho, ela possui aqui um menu de navegação, onde você pode acessar as outras áreas da aplicação, por exemplo, privacidade, home, etc. Vamos observar então a questão da rota. Você note que aqui em privacidade ele responde com a página de privacidade. Aqui na home ele responde a home. Só que na home você não tem nenhum traço aqui na rota. Por quê? Porque a rota por padrão ela já assume que você vai ter a home como controller e a index como action. Por isso que você não precisa especificar nada, porque ele já entende que o padrão seria esse. Agora, para uma outra página, no caso privacidade, você vai ver então que você tem a controller home chamando a action privacy. Quer dizer, você está chamando uma outra action que chama uma outra view. Vamos explorar aqui na nossa solução a controller home. Então a controller home possui aqui essa estrutura. Ela é uma classe que herda de controller, por isso que ela é uma controller. E também ela possui a terminação controller, porque é um padrão do MVC que toda controller possua o final controller. É até porque o padrão do MVC funciona dessa forma, quer dizer, ele vai fazer questão de procurar através da rota uma home, desde que a classe ela termine com o nome controller no final. Então é um padrão que deve ser respeitado e é assim que ele identifica as classes de controller. A herança da controller é para que você possa utilizar alguns elementos, como por exemplo o action result que já foi explicado. Vamos por partes. Então aqui nós temos uma action result index e aqui nós temos uma outra action result privacy. Também temos uma outra action result error, onde ele retorna informações sobre o erro. Nós não entraremos nesse momento aqui nas demais diferenças que vocês estão enxergando aqui. Então, para cada resultado, você tem uma action result. Note que ele sempre retorna uma view. Então, esse action result aqui, ele é do tipo view result. Ele retorna uma view. Aqui também em privacy ele retorna uma view. E em nenhum momento você notou que ele está chamando uma view com um nome de index e nem de privacy. Por quê? Porque é um comportamento do MVC, caso a sua view tenha o mesmo nome do método do action, você não precisa especificar o nome da view. Obviamente que, se você for até aqui em views, você vai ter a index e a privacy. Se você alterar então o nome do método, por exemplo, vamos alterar aqui privacy, vamos colocar um S aqui no final. O que vai acontecer? Vou parar aqui a aplicação. E aqui temos aqui privacies. A view ela já não responde mais, porque ela não está entendendo qual é o arquivo CSS/HTML que vai ser chamado. Você precisaria fazer o quê? Então, especificar ele, colocando aqui privacy. É uma outra forma de chamar view. Então, quando a view possui o mesmo nome da action, você não precisa especificar o nome. Quando ela possui um nome diferente, você precisa passar o nome da view. Aí sim, a aplicação ela vai funcionar por padrão. Isso que nós aprendemos, então, chama-se convenção. Convenções do ASP.NET MVC. Ter o nome controller finalizando o nome da sua classe, que é uma controller. Você ter, então, o mesmo nome dos arquivos da view para o nome da action.
Tudo isso são convenções para que o ASP.NET MVC funcione sozinho, sem você ter que informar muitas coisas, por exemplo, o nome da view. Agora, nós vamos fazer um teste rodando essa aplicação e colocando uma nova rota para nós entendermos aqui o comportamento das rotas na aplicação. Voltando aqui ao Startup, você pode ter várias rotas, então vamos adicionar uma nova rota. A ideia aqui vai ser explorar todas as possibilidades de rotas que podemos ter. Então, para ter uma nova rota, você precisa ter essa estrutura aqui, duplicada, triplicada, etc. Tem um detalhe importante. A rota padrão, ela sempre deve ser a última a ser especificada. Então, no caso de uma rota nova, eu tenho que criar ela em cima. Por quê? Porque quando você inicia aqui o MVC, ele vai criar um dicionário de rotas com uma posição. Então é interessante que a última sempre seja padrão, porque provavelmente as anteriores vão ser mais complexas. Então como que o MVC ele vai fazer? Ele vai receber uma URL e ele vai falar, serve nessa rota aqui? Ah, não serve. Então vou tentar nesta aqui. Ah, não serve? Vou tentar na de baixo. Ah, não serve? Obviamente, por último, ele vai acabar caindo na sua rota padrão, que é aquela que tem que responder alguma coisa. Então, é por isso que é importante deixar sempre por último. Aqui nós vamos fazer uma mudança. Aqui nós vamos colocar vamos dizer assim, um módulo na frente da sua rota. Então, vamos colocar aqui, ó, módulos. E o seu módulo ele vai estar travado aqui, tá? Ele vai ser um nome fixo. Vai se chamar gestão. Então, para essa rota, você vai ter a sua URL com o seu domínio, /gestão, /home, /index. Lembrando que o ID aqui continua não sendo obrigatório. Você não precisa passar um ID. Vamos fazer um outro. Agora nós vamos duplicar de novo. Vamos chamar esse aqui de categoria. Vamos tirar o gestão, tá? Vamos voltar ao padrão. E aqui no ID, nós vamos ter agora um outro parâmetro chamado categoria. Legal? O categoria, ele pode ser ou não obrigatório. Só que tem um detalhe. Se o último é ou não obrigatório, o penúltimo tem que ser obrigatório. Porque não tem como você não passar o ID, mas passar a categoria. Porque senão ele vai acabar interpretando a categoria como se fosse o ID. Então, para esse caso, nós vamos tirar a opção de mandar ou não o ID, ele vai ser obrigatório, e o categoria pode ser ou não enviado, porque aí ele vai aceitar que você mande um segundo parâmetro. Ok? E nós temos então 3 rotas diferentes possíveis nesse caso. Obviamente que essa aqui é apenas uma demo inicial, nós vamos ver mais cenários de explorar rotas, mas isso nós vamos abordar mais para frente. Aqui no Home Controller, você pode observar que tanto o index, quanto o privacy, quanto o error são métodos que não possuem nenhum parâmetro. E, obviamente, não estamos recebendo nenhum ID, nenhuma categoria aqui na Home Controller. Apesar de que existe, né, a possibilidade. Por quê? Porque qualquer controller poderia receber esses parâmetros, não apenas a Home. Então, se existisse alguma outra controller recebendo parâmetros, aqui também não precisaria receber, é uma questão opcional. Vamos fazer que aqui ele receba então esse parâmetro. Vamos passar aqui uma string ID e uma string categoria. Repare uma coisa muito importante, duas, na verdade. O string é um tipo que eu estou dizendo que é uma string. Poderia ser um int, poderia ser um guide. Não importa, por quê? Porque aqui na rota eu não estou dizendo que tipo de dado eu vou receber aqui, apenas que ele segue este nome. Outra coisa super importante, o nome do parâmetro. Se você disse que na rota o parâmetro se chama ID, se chama categoria, você precisa de forma fiel passar os mesmos nomes, porque senão ele vai interpretar como um outro parâmetro que nem está contido na rota. Então, se no seu desenvolvimento você tiver esse problema, lembre-se que o nome tem que ser exatamente o que está constando na rota.
Vamos iniciar a aplicação. Vou deixar um breakpoint aqui. Lembrando que vai acontecer uma coisa interessante aqui. A primeira coisa que vai acontecer é que o módulo de gestão ele é o primeiro, então ele vai ser o primeiro a ser testado. Se o MVC vê que dá para entrar nessa rota, ele vai entrar nessa rota. Se não, ele vai testar de baixo. Se não, ele vai testar de baixo. De novo. Legal? Então vamos observar qual que é o comportamento do MVC aqui nessa questão das rotas. Vou iniciar minha aplicação. Obviamente, como minha aplicação já chama por padrão a Home Index, ele já vai cair aqui nesse breakpoint, assim que o browser for startado. E você vai notar então que a categoria, vamos voltar aqui para o Visual Studio, que a categoria e o QID vão vir nulos. Por que nulos? Porque eles não foram passados na rota, e uma vez que eles não foram passados, eles não são obrigatórios. Você não precisa trabalhar com eles se você não quiser. Então, aqui já caiu. Ó, o ID está nulo, a categoria está nulo. Então, o que nós entendemos, né? Que apesar da rota ser a padrão, você recebe os parâmetros se eles forem passados ou não. Vamos continuar observando. Ó, sem parâmetro nenhum, assumiu a Home Index. Navegando para Privacy, percebemos uma coisa interessante. O gestão foi colocado aqui. Navegando para Home novamente, caiu no breakpoint, voltou com a gestão. Por que não a Controller Home Index? Porque ele entende como padrão. Mas por que o gestão foi colocado aqui automaticamente? Justamente porque a rota é compatível. Então, por exemplo, aqui em Privacy, gestão Home Privacy. Eu passei naquela rota uma Action e uma Controller, seja ela qual for. A Controller era a Home e a Action, no caso, era Privacy. E nenhum ID, que no caso aqui é opcional. Como ele foi testado aqui na primeira vez e o gestão está fixo, ele pensou assim, olha, isso aqui é compatível. Isso aqui está fixo, então eu vou fazer ele entrar nessa rota e vou colocar esse prefixo de rota na frente. Que foi o que ele fez aqui. Ele colocou para mim, porque a rota que inclui o prefixo gestão é a primeira a ser testada. E como é compatível, ele deixou entrar. Se eu tirar o gestão e navegar para Home Privacy, ele também aceita. Por quê? Porque eu pedi 100 e ele aceitou porque existe rota para isso, que seria o quê? A nossa rota padrão. Mas quando eu navego, ele coloca o gestão na frente justamente porque é uma rota compatível. Tá legal? Agora na Home, vamos passar aqui Home Index /10, que seria um ID aqui desse atributo ID. Ele recebeu. Quer dizer, ele aceitou o 10. E o categoria veio nulo porque a rota que aceita a gestão não possui mais nenhum ID. Tá legal? Então ele caiu aqui. Ok, funcionou. E se eu tivesse passado aqui um outro parâmetro, teste, que seria a minha categoria, o que vai acontecer? 404 not found. Por quê? Porque ele fala, não conheço uma rota que inicia com gestão, possui aqui, né, a controller, a action e 2 tipos de parâmetro. Então, uma vez que ele não conhece, é not found, não encontrei. Legal? E se eu tirar aqui, então, gestão e chamar dessa forma? Ele caiu aqui, agora o ID é 10 e a categoria é teste. O que aconteceu? Uma vez que eu não passei o gestão, não forcei a passagem, ele testou essa rota, falou, esta aqui não serve. Testou essa, falou, essa aqui serve, porque ela tem esses 2 parâmetros. Legal. Ele só não testou essa, por quê? Porque quando ele testou essa, ele já aceitou, já viu que funciona e já caiu nela. Bacana? Por exemplo, se eu tivesse passado aqui, só deixa eu continuar. Se eu tivesse passado agora aqui só o teste, que seria a categoria, o que aconteceu? O ID veio com teste, a categoria veio vazia. O que aconteceu nesse momento? Ele testou esse aqui e acabou caindo nesse. Legal?
porque foi o que eu pedi, eu passei sem ingestão aqui. Quando eu passo, né, ele não precisa interpretar, ele cai na rota da qual eu pedi. Tudo bem? Então nós conseguimos observar aí algumas questões. Agora, vamos voltar aqui para o cenário onde eu passo os dois parâmetros. O que eu faço com esses parâmetros? Eu poderia usar eles para fazer uma seleção no banco, para tratar alguma questão, para repassar esses valores para ser exibidos na view. Poderia fazer qualquer coisa, desde que eu receba esses parâmetros. Tá certo? Vamos fazer uma situação aqui onde os parâmetros são passados da forma errada. Então, por exemplo, aqui eu vou criar categorias. Ele já está fora da convenção da rota. Ele vai cair? Vamos ver como que ele vai interpretar isso. Vou iniciar a aplicação e vamos observar o que vai acontecer com uma rota não especificada. A aplicação iniciou, já caiu aqui no home. Nós temos aqui o ID nulo, categoria nulo, ok, porque a aplicação foi chamada pela primeira vez novamente. Então, vamos navegar, por exemplo, até home. Ele vai resolver como? Passando gestão por padrão, né, como já explicado. Vamos forçar, então, aqui a navegação para a categoria. Então, eu vou passar sem gestão, só vou digitar home, index, barra 10, barra teste. Vamos ver o que acontece. O ID entrou e o categoria não entrou. Ele não reconheceu desta maneira. Tá legal? Então, ele ignorou esse segundo parâmetro, porque através do reconhecimento da convenção do nome do parâmetro, ele não encontrou. É um ponto que sempre devemos prestar atenção. Tá certo? Como passar parâmetros que não estão especificados na rota, só que você quer receber ele aqui na sua action? Vamos fazer o seguinte, vamos forçar essa categoria a ser passada. Vamos manter o nome aqui, só que de vez barra, nós vamos usar a forma clássica de passar parâmetros. Barra categorias, que é o nome do nosso parâmetro que não está especificado na rota, igual a teste. Olha só, ele recebeu. ID, categorias. Portanto, apesar de você não ter o parâmetro especificado na rota, desde que o seu método na action receba um parâmetro com esse nome, você pode especificar ele dessa forma. Obviamente, né? Interrogação, o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. Não é uma rota bonita, não é a melhor forma de fazer rota, mas num caso de uma exceção, caso que você queira passar alguma coisa fora da rota, você poderia passar dessa maneira. Tá, ok? Caso houvesse um segundo parâmetro, você poderia concatenar e-comercial, categoria 2 é igual teste 2, por exemplo. Você conseguiria fazer isso aqui também sem problemas. Obviamente que ele não vai cair aqui, né? Porque não existe esse terceiro parâmetro especificado, tá legal? Então, seria dessa maneira que você passaria valores para um parâmetro que está fora da rota, porém dentro do método que especifica o nome do parâmetro que você vai receber na query string. Tá ok? Então, esse aqui é o conhecimento básico que nós precisamos saber sobre as rotas. E nos próximos vídeos, nos próximos capítulos, nós vamos entender melhor como todo este ecossistema funciona.